Já. Boa tarde. Vamos fazer uma pequena entrevista aqui com o João Meirelles, que acabou de sair de uma sessão de psicodrama público, cujo tema foi Sem tesão não há solução, e com outras pessoas aqui convidadas, a Mariângela Wexler e a Miriam Edurne, para comentar um pouco sobre essa sessão. Eu fui ego auxiliar e a Miriam foi uma pessoa da plateia, só para a gente situar, né? O João começou trazendo alguns aquecimentos, perguntando para a plateia, primeiro pedindo para todos respirarem juntos, de vídeo fechado, depois com o som do vídeo, para a gente ouvir o som da respiração das pessoas, e a partir disso ele foi colocando algumas consignas do tipo: o que faz o teu olho brilhar, o que faz teu coração acelerar, o que faz tua pele arrepiar, e também o inverso disso, né? O que faz teu coração se fechar, o que faz teus olhos fechar, e por aí foi. E foi muito interessante, foram se trazendo muitas situações, até que se chegou a uma dramatização, onde as mulheres que pediam para... como é que elas gostariam que o homem fosse, pediram, desembocou numa mulher preparando um outro homem, né? Grávida, gerando um outro homem, e então depois inclusive o nascimento desse homem. Então foi uma projeção de todos os desejos e de uma construção de quem seria esse homem ideal, porque a mulher quer um homem, sim, claro. Agora eu vou dar a palavra para Miriam Edurne e depois para Mari. A gente tem alguns minutos aí, uns 5 minutinhos para cada um, tá bom? Então, foi muito gostoso participar, né, dessas cenas. O aquecimento foi muito legal, porque trouxe para nós essa preparação do que íamos construir nas cenas, né, saindo tantas palavras, sentimentos que estavam, né, que afloram, né, que chegam e são necessários. Tirá-los para fora num som, num gesto. E o que me surpreendeu que no começo eu vejo que as pessoas estavam um pouco... Eu vi que a plateia era mais mulheres que homens, né? Geralmente um pouco assim, e eu vi que tinham as mulheres se segurado um pouquinho naquela coisa de desprender esse entusiasmo que ia levando a cena, né? Eu participei de 2 cenas e também percebi pela temática, né, da sem tensão não há solução, que a gente estava muito focando para esse lado de tensão, que ligava com o homem, né? E eu acho que isso que eu me senti com a sensação da necessidade que o textão seja pela força de outras coisas também. E, bom, e aí foram desenvolvendo as cenas, e muito obrigada pela direção. Obrigada. Aqui, falar mais um comentário. No aquecimento anterior, numa conversa com a equipe, que é o João, a Mariângela e eu, a equipe que atuou hoje, a Mari falou das cigarras que fazem um barulho ensurdecedor. Então, assim, as cigarras, elas ficam como ninfas lá em casulinhos dentro da terra, e quando chove, elas eclodem, aqueles ovinhos nascem. Então, assim, a cigarra, quando está nesse estado, chama ninfa, é lindo. E acho que foi hoje o que aconteceu um pouco, as ninfas puderam eclodir no psicodrama hoje e trazer todo esse lado. Agora, eu concordo também com a Dudu que falta a mulher se apropriar mais do próprio prazer e não estar só unicamente ligada ao homem, mas foi um dos caminhos que apareceu aqui no psicodrama de hoje. Vai lá, Mari. Eu? Isso.
Bom, queria agradecer o João, a Valéria e a Miriem, né, que está aqui. Acho o tema muito importante, porque o tema é muito aberto, mas no final, né, a gente foi coproduzindo e chegou nesta cena mais focada, né, que tem a ver com a sexualidade do homem e da mulher. Né? E nesse sentido, né, a produção, a geração, né, a mulher gerando esse homem brasileiro que ela gostaria, né? E a gente viu que faltava o pai, né? Então, qual é o pai deste filho brasileiro, né? Então, a gente já começa a cena as mulheres juntas, porque eu estava num papel, enfim, a Valéria disparou uma cena onde a gente estava nadando, né? E eu fui a mulher que estava se afogando. Então, as mulheres todas me ajudaram, né? Então, assim, tem essa colaboração do feminino, mas faltava esse pai, né, para gerar esse filho brasileiro. Que filho é esse? Que pai é esse brasileiro que a gente, de alguma maneira, está pensando, né, e está vivendo? Né? E, sobretudo, no momento de eleição amanhã, né? Que São Paulo a gente quer, que Brasil a gente quer. Então, achei muito interessante, embora não foi focado diretamente na amplitude do tema, né? Mas o foco trouxe também a falta, né, deste pai brasileiro, né, cuja relação com esta mulher pode dar esse filho e gerar o futuro que a gente gostaria. Obrigada, João. Agora a palavra está com você. Como é que você se sentiu? Como é que você foi vivendo? João, eu gostaria de perguntar para você em que momento você sentiu uma inquietação, assim, uma instabilidade, ou um momento assim que você talvez não sabia que caminho ia acontecer. Compartilha com a gente um pouco como é que foi estar nesse papel de diretor, um pouco das tuas angústias no papel. Se é que elas existiam. Deixa eu colocar. Essa foi a primeira condução online. Então, eu queria agradecer vocês duas, porque vocês deram uma retaguarda para mim nas minhas carências que foram muito importantes. Quer dizer, na anotação dos registros, Mari, você com todo um suporte técnico atrás que me dá uma garantia para eu me sentir, de fato, com toda a tele pronta para eu poder dirigir. Tinha também a minha responsabilidade de me apresentar para vocês, assim, né? Dentro dessa maneira. Então, mas, em relação ao tema, eu senti a necessidade de trazer esse tema, veio junto também com uma conversa que eu tive com a Mariângela, no sentido de resgatar um momento nosso, onde nós estamos de pandemia, medo dominando, um processo depressivo, independentemente da pandemia, também todo um processo de vivemos num estado de delírio, de uma loucura, sem dirigentes, ou seja, com a questão da morte muito próxima, né? E necessariamente, qual seria a solução para um contexto disso? E aí eu fui buscar na minha juventude, na minha história, que eu participei desse processo do sem tesão não há solução, entendeu? Quer dizer, foi a minha geração, acho que foi a nossa geração. E então, eu estou no movimento também de querer saber como é que está a nossa geração hoje, com 60, com 70, sabe, com 80, como é que vive o tesão, porque isso daí não é uma coisa de data, de adolescente, de coisa infantil, é uma coisa de que isso permeia a nossa vida. Então, o tesão é um prazer da vida, né? Então, eu vi o tesão como aquilo que a Mari trouxe, os brilhos nos olhos, a dignidade, a solidariedade, ele como um agente revolucionário, ele como potência, ele como solução, quer dizer, trazendo a potência e a espontaneidade. E aí veio o psicodrama, quer dizer, o que eu queria das pessoas era ver se conseguisse extrair a espontaneidade delas. Num primeiro momento, então, uma sensibilização de dentro para fora, seja uma sensibilização subliminar, que foram aquelas fotos enquanto o pessoal ia chegando, que ia mostrando vários momentos de vida, de beijos, de pessoas tomando banho de mar. Então, ia acolhendo as pessoas que estavam chegando, sem estar falando da cena, sem colocar isso. Depois, a questão da respiração, onde começa o trabalho mais individual, a expressão através das letras
e ali o brejo dos sapos, que são aqueles números que dá para a possibilidade de oxigenar o corpo e oxigenar também as ideias. Então, as cenas seriam decorrentes disso, né? E então, uma das dificuldades que eu tive, que isso desde o começo, era como dar consigna para as cenas, né? Que consignas eu conseguiria dar? E a minha questão era o seguinte: consigna é uma coisa que alguém dá consigna para o outro, o diretor, né? E tem aquelas consignas que você quer que naturalmente saiam das pessoas, saiam da plateia, entendeu? É que nem uma coisa na sexualidade. Uma coisa é você desejar um script sexual, outra coisa é deixar que esse script surja. Então, a minha compreensão de psicodrama, que não é do psicodrama, que não é de Moreno, eu vim depois. Eu vim do Roberto Freire. Então, eu vinha onde, de uma situação, a gente tinha que criar os momentos, a gente tinha que criar os climas nas sessões terapêuticas. Então, a gente criava cenas teatrais para que sensibilizasse pessoas, para que os papéis surgissem das pessoas, e aí sim a gente poderia trabalhar psicodramaticamente. Então, era mais ou menos isso que eu quis experimentar. Nunca tinha experimentado, porque essa é uma maneira de eu trabalhar presencialmente. A Valéria já trabalhou junto comigo e a gente sabe que é mais ou menos assim que eu me vejo fazendo isso. Então, para mim, eu tenho dificuldades, seja mãe, seja pai, seja mulher, sabe? É uma coisa que tem que surgir o papel das pessoas. O que eu fiquei meio estranho é que eu vi que, gradativamente, foi diminuindo o número de pessoas na plateia. As pessoas foram indo embora. Isso eu falei, será que eu não estou conduzindo legal? Será que eu estou dando tempo? Eu não estou aquecendo as pessoas? Quer dizer, será que aquele tema não está atraindo as pessoas? Por que elas foram se afastando? E aí eu fui percebendo também que o que ia acontecendo era que as pessoas iam se silenciando e iam só... Parecia que a plateia também não se manifestava. E as queixas eram cada vez maiores. E aí veio onde a necessidade, eu falei, mas qual é o pedido? A coisa foi aquilo que eu pensava mais amplo, como cidadania, como política, tudo, estava, mas por que eu acho que ficou mais na relação do pai, da criança, da mãe? Porque também são as relações mais primárias que nós temos de coisas gregárias, né? de pertencimentos. Né? Então, em cima da queixa, tinha um pedido. Qual era o pedido? Um menino brasileiro que não fosse abandonado e que nem deixasse as mulheres abandonadas, porque as mulheres estavam abandonadas. Ali, a cena que foi criada, inclusive eu fiquei até surpreso, porque teve no começo da cena, a Mari chegou a falar assim, não, tem um corpo desaparecido, e, ao mesmo tempo, o pessoal te resgatou. Então, e o resgate desse corpo foi feito por outras mulheres. Não teve um homem, não teve um pedido para o homem vir. A corda era puxada por mulheres, os sopros, entendeu? Quer dizer, toda a força era uma coisa feminina, de vida, entendeu? E eu perguntava pelos homens e não tinha. E eu estava assim, numa situação de diretor se sentindo sozinho. Porra, cadê os homens dessa porra, dessa dramatização? E aí, o que se começou a buscar? A masculinidade, mas dentro das mulheres. Foi quando apareceu a Adélia se oferecendo a ser o Luiz, por exemplo. Foi quando apareceu a Judite também, podendo trazer um pouco de masculino, entendeu? Ou seja, os homens não estão apresentando nada, nem o seu lado feminino e nem o seu lado masculino. E as mulheres hoje tendo que ser femininas e masculinas. Então, eu acho que isso foi um aspecto... Se eu fosse fazer uma leitura do processamento da sessão, eu cairia por aí. Quer dizer, uma coisa que tinha uma pretensão ampla, né? Onde iríamos cair? Em que corpos nós iríamos cair? Num corpo individual, numa queixa individual? Não foi. Foi uma queixa coletiva. Ali falava um corpo coletivo, tá certo? Mas um corpo coletivo que estava se sentindo abandonado, sem um companheiro, sem um pai para o filho, sem um companheiro para si, sem uma companhia para a cidadania, para a luta política, entendeu? Todos trazendo sensíveis ao que estava acontecendo, mas trazendo a impotência.
sabe? Porque, pô, você precisa ter tesão para ter solução. Se você não sabe qual é o seu tesão, se você não sabe qual é o seu Joel, tesão... eu achei super interessante a sua intervenção, né? Acho que foi precisa, você capturou de uma maneira, acho que télica, apropriada, quando você pergunta, né? Que homem que vocês queriam gerar, não é? Que homem brasileiro, né? Então, assim, só tinha mesmo as mulheres, e aí não tinha nem pai, né? E que eu acho que representa o que a gente está vivendo, né? Como que é que a gente pode seguir em frente num momento onde a nossa gestão do país, né, está sendo encabeçada por essa coloração aí, não é? E no momento que a gente está, né, querendo, né, agora amanhã tem essa votação, né? E espero, né, que de alguma maneira a gente tenha esperança e força para votar nessa transformação que tem cor, que tem dignidade, que tem brilho no olho, né, que tem amorosidade, que tem solidariedade, né? Porque a mesmidade a gente não aguenta mais. A mesmidade é a ausência, né? Que eu acho que é disso que você está falando, a ausência dos corpos, as pessoas indo embora, quer dizer, começou mais ou menos com 35, e daí ficou até 22, né? Então, assim, é significativo, mas tem a ver com essa ausência mesmo, né? Do tesão, da energia, do masculino, da função paterna, de caminhos, né? De decisões, que nós mulheres também temos dentro da gente, mas existe o homem, né? Naturalizado, de alguma maneira, para poder fazer isso, né? Então, muito obrigada. Espera só um pouquinho, João. Dudu, dá o seu à parte também, e aí o João pode dar uma encerrada. Eu também sinto, né, e percebi e percebo de que falta da mulher também saber o que ele quer, que homem quer trazer também. É uma questão de que a mulher não pede ou deseja, mas acho que tem que conscientizar muito bem e estar muito certa do que está querendo, que homem, que pai quer, o que filho quer. Às vezes falta um pouquinho, porque acho que é uma responsabilidade também nossa. E as mulheres pedem, mas também tem que rever tudo isso, né? Enfim. Acho que a gente falou muito do arquétipo feminino, né, em vários aspectos, e também falou da potência e da impotência, porque é tesão ou bruxar, né? Então, teve momentos em que acho que as pessoas se sentiram muito impotentes, e nesse momento de pandemia, não tem como suportar impotência mais, né? Do que a gente já está suportando. Então, uma cena que começa numa festa, vamos juntar gente, o que cada um vai levar, era um passeio e tal, acaba como é que a gente constrói a humanidade daqui para frente, que é realmente essa situação aí das eleições, essa expectativa, esse medo de broxar amanhã, né, nessa eleição, de não acontecer o que a gente está com tanta esperança que aconteça. Fala, João, últimas palavras para a gente fechar, que a gente está se estendendo aqui, e a ideia é ser breve. Eu acho que a questão da transcende também a questão de gênero masculino, feminino, né? E eu fico pensando na questão do ser humano mesmo, da potência da vida, né? Pensando mesmo na questão da potência de vida, né? E o quanto nós precisamos, nesse momento, de uma proximidade, né, para nos sentirmos fortes, para lidar com toda a opressão que está ocorrendo, né? E eu fico lembrando do Rajneesh, quando ele fala que quanto mais a gente pede o amor, é porque mais distante nós estamos dele, né? E eu lembro que nós somos pessoas que defendemos assim viver do livre amor, sabe? Do amor livre, sabe? Quer dizer, viver dessa possibilidade de vida, né? Nós como profissionais, como psicólogos, como sociodramatistas, psicodramatistas, como seres humanos, né? Eu acho que essa foi no fundo, eu acho que o psicodrama, qual foi o meu interesse nesse psicodrama? O que eu me senti prazer, né? Independente de poder ter o trabalho, ocupar esse espaço, agradecendo mais uma vez, mas publicamente poder gritar, sabe, que sem tesão não há solução e que nós temos que buscar o tesão nesse momento mesmo, entendeu? Okay.
E o tesão tem todos esses significados, entendeu? Então, eu me senti hoje aqui online como se eu estivesse na Praça da Sé, em cima de um caixotinho e falando: sem tesão não há solução, filha da mãe, vamos para a vida. Entendeu? Quer dizer, porque, no fundo, é isso e que está restando em mim diante de todo o medo que eu estou passando, de amanhã eu estar com Covid e esse daqui ser o nosso último papo, você está entendendo? Porque isso é verdade também. Entendeu? Mas olha que interessante, o Boulos pegou o Covid, né? O Boulos pegou o Covid e não pôde fazer a carreata, mas a gente está fazendo, né? A gente está aí dando força de vida, esperança, solidariedade e dignidade. Vamos embora. Então, gente, acho que a mensagem foi dada, é isso aí. E eu agradeço aqui a todos vocês, João, Mari e Miriam. E é isso aí, boas eleições amanhã. Obrigada, João, foi lindo. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Maria Ângela.